A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 39, que diz: E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, para os que não veem, vejam, e os que veem, seguem. Nessa passagem, nós vamos ver Jesus, ele curando um cego de nascença. A palavra do Senhor diz que Jesus passando, ele viu um homem cego, né, que era cego desde o seu nascimento, né, e ali os seus discípulos vão perguntar, né, Rabi, quem pecou, né, e este ou seus pais para que nascesse cego? Então aqui, né, nós vamos ver que os discípulos, eles vão fazer essa pergunta, pois muitos atribuíam, né, até mesmo uma enfermidade na vida de uma pessoa, que era devido ao pecado. Por exemplo, aquele homem tinha nascido, e por causa do pecado de seus pais, ele nasceu com alguma deficiência. Jesus ele vai responder: nem este pecou, nem seus pais, mas sim para que a obra de Deus nele se manifeste. E Jesus ele vem falando e respondendo, né, quem pecou? Né? Nós olhando lá na história, na tradução judaica, os males que uma pessoa sofria em vida era resultado dos pecados da própria pessoa, né? E, consequentemente, se alguém vivia em fartura e riqueza, significava que era justo, né? Então, essa era a visão, judaica, dos judeus. Então, este é o pensamento exposto, por exemplo, pelos três amigos de Jó, que o acusavam injustamente de pecado, uma vez que este passava por uma aflição nunca antes sofrida por outro homem, mesmo Jó sendo o mais justo e íntegro de toda a terra. Então Jesus ele veio para desfazer essa falsa concepção. Nem todo mundo que é atribulado, né, na vida fez algo de ruim para merecer isso. E nem todo mundo é próspero, fez algo de bom para merecer isso. Nem todos aqueles que são prósperos ele fez algo de bom para merecer. Então a retribuição só virá na eternidade, né? Não nesta vida, né? Este ou seus pais. A pergunta foi a pergunta que foi feita. Quem pecou, se foi o homem cego ou seus pais. Então, ainda de acordo com essa tradição, né, dos rabinos, se um bebê chutava a barriga da mãe enquanto dentro dela seria castigado por isso quando nascesse. Outra ainda era um reencarnacionista, ou seja, criam que aquele homem havia pecado em uma vida passada. Então, se o mal é sempre um castigo divino, e se aquele homem já tinha nascido cego, só havia duas possibilidades, né? Ou aquele homem havia pecado antes de nascer, isso na visão deles, ou então era por causa dos pecados de seus pais, algo veementemente negado por Deus. Então Jesus ele rejeita ambas as possibilidades, né? Tanto a da reencarnação quanto a da maldição hereditária, uma vez que nenhuma das duas é compatível com a doutrina cristã. Então isso Jesus, ao fazer esse milagre, ele confronta toda essa situação, e ali nós vamos ver que aqueles homens eles vão ficar ali, né, e vão querer buscar, né, saber como aconteceu. Vão chamar aquele homem cego, né, que antes era cego, e vai chamar e perguntar a eles. Né, os fariseus vão perguntar, né, como o Senhor Jesus fez aquele milagre. E ele vai falar: ele pôs lama sobre meus olhos e me lavei e vejo. Então, alguns vão dizer: esse homem não é de Deus. Né? Por que eles estão dizendo isso? Porque Jesus ele fez um milagre no sábado. Né? Outros vão dizer ainda: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Então havia ali divisão entre eles. Uns criam, outros não,
né? E ali eles vão voltar, né, a dizer ao cego: tu que dizes dele que abriu teus olhos, o que você diz desse homem? Né? Ele disse que é profeta. Né? E nós vamos ver os judeus, eles não criam, né, nem que aquele homem houvesse sido cego, né? Eles não acreditavam, e vão chamar os pais desse homem, os pais, e perguntar a ele, né? Dizendo: este vosso filho, aquele que dizeis que nasceu cego, como pois agora vê? E os pais ali, né, temendo ali, né, e até mesmo que eles fossem impedidos de entrar nas sinagogas, porque ele vai dizer, a resposta dos pais é: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, né? Mas como agora ele vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Ele tem idade suficiente, perguntai a ele, né? E falará por si mesmo. Então isto, né? Aí ele continua dizendo no 22, isto disseram seus pais, pois temiam aos judeus, porque já os judeus tinham combinado que se alguém confessasse que ele era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram seus pais: ele tem idade suficiente, pergunta, pergunta a ele. Né? Então, quando ele diz ali que é expulsado da sinagoga, né, João ele assinalou que muitos líderes dos judeus criam em Jesus, mas se recusavam a afirmar isso publicamente porque queriam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, esse é sinal de que muitos ali criam em Jesus, né? Muitos que estavam ali, líderes que estavam ali, né, eles criam, né? Mas por estar querendo agradar ao homem e ter a aprovação do homem, né, eles não confessavam Jesus como Salvador, como Jesus até como Messias. Então, ainda hoje, muitos têm medo de afirmar certas doutrinas que sabem que são bíblicas, porque isso desagradaria o que a maioria, né, dos teólogos que pensam diferente, né, e teriam com isso mais inimigo do que apenas inimigo do que se apenas repetissem o que dizem as tradições humanas. Então, ainda busca mais a glória dos homens do que a de Deus. Né? Nós vamos ver ainda no versículo 24, né, quando ele diz: chamaram, pois, segunda vez o homem que era cego e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Né? E ele vai responder. Né? Uma melhor tradução, quando ele fala desse texto do versículo 24, é: para a glória de Deus, diga a verdade. A NVI ela explica melhor. Então, eles não estavam querendo que aquele homem dissesse glória a Deus, mas que dissesse a verdade em nome de Deus. Né? Mas aquele homem estava dizendo a verdade. Né? Aquele homem ele estava dizendo. Né? E ele respondeu e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei que, havendo eu sido cego, agora vejo. Né? E voltaram a lhe dizer: o que ele te fez? Como ele abriu os olhos? Então, um interrogatório em cima do homem ali, né, querendo ouvir dele algo, até mesmo de que ele não era cego, né, até mesmo de que realmente tudo aquilo ali era uma farsa. A intenção deles era procurar um meio de acusar Jesus. E no 27 ele lhe respondeu: eu já vos disse, ainda não o ouviste, para que quereis voltar a ouvir? Por acaso vós também quereis ser discípulos dele? Quando eles falam isso para aqueles fariseus, né, aqueles homens vão ficar muito aborrecidos. Né? No versículo 28, ele vai dizer: então lhe insultaram e disseram: tu. Aí ele vai, os fariseus, né? Tu seja discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. É um religioso, puro religioso. Né? Nós somos devotos de fulano, nós somos da tal, e muitos usam esses argumentos, né? Religioso, né? E no 29 ele ainda continua: bem sabemos nós que Deus falou a Moisés, mas este nem onde é, nós sabemos. Então, né, quando ele diz que é um discípulo de Moisés, né, os fariseus eles se consideravam os sucessores de Moisés. Até dizia, né, se sentar na cátedra dele, lá em Mateus 23, 2.
Então, eles diziam guardar certas tradições orais que supostamente remetiam, né, desde os tempos de Moisés, sendo transmitida, né, adiante geração após geração, incorruptivelmente. Mas Jesus combateu essas tradições, né, por não serem bíblicas. Né? Qualquer semelhança pode não ser mera coincidência. Então, esses homens vão ficar totalmente, perdidos em suas, né, em as perguntas que fizeram, na resposta que obtiveram, né, e eles vão ali, né, no versículo ainda 34, ele vai dizer, né, eles responderam e lhe disseram: Tu és todo nascido em pecados e não e nos ensina, e lançaram fora. Então, aquele homem que já estava curado, né, que o Senhor fez maravilha na vida dele, ele já estava pregando já para aqueles homens, para os fariseus, né, cheio de ousadia no poder do Espírito Santo. E isso realmente é o que acontece na vida daquele que se coloca realmente diante do Senhor. E no 39, que é nosso devocional, ele diz: Disse Jesus, né, eu vim a este mundo para juízo, para os que não veem, vejam, e os que veem, né, e os que veem, seguem. Né? Quando ele diz isso, para os que não veem, vejam, né, nós vamos ver que os marginalizados, excluídos da sociedade nos tempos de Jesus, né, com aquele homem cego, que agora teriam mais oportunidade com a mensagem do Evangelho. Então, um homem marginalizado, um homem que era desprezado pela sua deficiência, um homem que não tinha valor para a sociedade, é um homem que vai estar ali já falando de Jesus com ousadia, até mesmo podemos dizer já pregando. E é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Muitas pessoas estão voltadas, estavam no mundo das drogas, do tráfico, do vício, vivendo uma vida dissoluta. Hoje encontraram Jesus e hoje eles pregam a palavra. E essas pessoas que eram marginalizadas, excluídas da sociedade, né, são aqueles que agora estão proclamando o nome do Senhor Jesus. Então, pode também se referir, né, aos gentios como um todo, que até então estavam de fora das promessas de Deus, reservadas exclusivamente aos judeus, e que dali em diante estariam dentro, né, sob a condição de crer em Jesus como Cristo, fazendo parte do corpo, né, místico, né, fazendo parte da igreja. Então é isso. Muitos foram rejeitados, largados, e quando tiveram encontro com Jesus, com o evangelho do reino do Senhor Jesus, né, então, passaram a ter o conhecimento, foram abraçados, e a partir desse momento pregam uma palavra com ousadia que confunde até mesmo os sábios, né? Eles ficam até, né, confusos, tanto daqueles homens que no versículo 40, eles vão chegar, né, eles mesmos vão perguntar: também nós somos cegos? Então os fariseus entenderam que a mensagem sobre a cegueira espiritual se aplicava a eles. Então Jesus acentua que a condenação deles era ainda mais evidente, uma vez que eles entendem que podem ver e mesmo assim decidem viver nas trevas espirituais. Tem muitas pessoas que já sabem que a palavra, conhece, né, sabe que está vivendo nas trevas espirituais, mas já prefere continuar como cego, vivendo, né, da forma que está vivendo, sabendo que mesmo não está agradando ao Senhor e que está a passos largos, né, indo para o inferno. No versículo 41, Jesus disse, né, se fosse cego, não terias pecados, mas agora dizeis, né, vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Então, né, se eles nunca tivessem ouvido falar de Jesus, eles não seriam culpados, né, por rejeitá-lo. Seriam julgados de acordo com a lei moral, da qual Paulo fala em Romanos 2, né, do versículo 13 ao 16. Mas, uma vez que eles veem, né, Jesus, e mesmo assim, deliberadamente o rejeitam, o pecado deles permanece, tornando-os indesculpáveis. Então, se você conhece a palavra do reino, conhece Jesus Cristo, se você já está tendo contato com essa palavra, então você está conhecendo a Cristo. Então você não será tomado como inocente, porque você conhece a palavra. Então aquele que conhece a palavra e não pratica, né, ele está rejeitando, né, a palavra do Senhor, como aqueles homens, eles conheceram, já estavam rejeitando e permaneceram no pecado. Então
isso tornava indesculpável. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você medite nela, né? Leia mais essa palavra, dê ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, para que assim você possa viver em novidade de vida, né? E assim, se você sentir, compartilhe com alguém, aquele que necessita, aquele que você ama, aquele que você nesse dia está sendo tocado para poder compartilhar, né, que você possa compartilhar a palavra e guardar ela no teu coração. É assim que devemos guardar a palavra do Senhor para não pecarmos contra o Senhor. Então, tudo que o Espírito Santo de Deus tem revelado, dê uma resposta nesse dia, né, e se for necessário acertar a sua vida diante do Senhor e diante dos homens, acerte, porque o Senhor assim, isso é agradável ao Senhor. Tá? Que Deus te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra.